Pessoal, vamos começar nossa aula sobre pontuação. Essa é a primeira aula de 3 aulas que nós vamos ver uma revisão dos sinais de pontuação que nós utilizamos na nossa língua, ok? Bom, quando surgiram os sinais de pontuação? Bom, gente, os sinais de pontuação eles surgiram na Europa entre os séculos 16 e 17. Eles nasceram para facilitar a leitura e a compreensão dos textos. O surgimento coincide, gente, com o momento em que o ato de ler, que era praticamente restrito aos monges da Idade Média, crescia com o surgimento da impressão tipográfica. E o grande ancestral, gente, da pontuação é o ponto simples, que apareceu muito antes em textos poéticos e no ensino de algumas crianças. Os usos e funções de sinais de pontuação, pessoal, também variam muito ao longo dos anos. O ponto, por exemplo, nem sempre marcou a conclusão de uma ideia completa. Na Idade Média, ele era inserido antes do nome dos heróis ou de personagens importantes da narrativa, por questão de respeito ou enfatização. Vejam aí, quando surgiu o ponto final, 3000 a.C. e assim os outros. Vocês podem pausar o vídeo e fazer essa leitura, ok? Bom, gente, os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios da linguagem escrita. Embora não consigam reproduzir toda a riqueza melódica da linguagem oral, eles estruturam os textos e procuram estabelecer as pausas e as entonações da fala. Basicamente, tem como finalidade assinalar as pausas e as inflexões de voz, que é a entonação na leitura, separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas, esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade, ou seja, duplo sentido. Então vamos ver a seguir os principais sinais de pontuação, os mais comuns, né, responsáveis por dar à escrita maior clareza e simplicidade. Bom, gente, a vírgula. A vírgula, gente, ela indica uma pausa pequena. Então, ela é utilizada nas datas para separar o nome da localidade. Por exemplo, aí nós temos aí São Paulo, vírgula, 25 de agosto de 2017. Após os advérbios sim ou não, usados como resposta no início da frase, por exemplo, você gostou do vestido? Sim, vírgula, eu adorei. Pretende usá-lo à noite? Não, vírgula, no final de semana. Também a vírgula utilizada, gente, após a saudação e correspondência. O social ou comercial. Por exemplo, com muito amor, respeitosamente, vírgula, com carinho, vírgula. As vírgulas também, gente, são utilizadas para destacar elementos intercalados, como as conjunções, por exemplo. Vejam aí, estudamos bastante, logo merecemos férias. O logo aí, que é uma conjunção conclusiva, está sendo intercalado entre as orações e está dando aí uma ênfase, né, ao que se quer dizer, que é uma conclusão, né, concluindo um pensamento. Também, gente, um adjunto adverbial. Estas crianças, com certeza, serão aprovadas. Numa linguagem direta, ou seja, numa escrita direta, o sujeito vem antes do verbo e predicado, né? Então, deveria ser assim: estas escritas serão aprovadas com certeza. Porque o adjunto adverbial ele modifica o verbo, ou o advérbio, o adjetivo, e ele vem sempre no final. Mas, sempre não. Ele vem geralmente no final. Mas quando ele está no meio da frase ou no início, ele deve ir com vírgula. Ele fica intercalado. A gente chama isso de adjunto adverbial deslocado. Com certeza é um adjunto adverbial, ok? A rigor, gente, não é necessário separar por vírgula o advérbio e a locução adverbial, principalmente quando de pequeno corpo. Por exemplo, se ao invés de com certeza estivesse aí a palavra hoje com o advérbio de tempo, estas crianças hoje serão aprovadas. Eu poderia colocar vírgula ou não. A utilização da vírgula aí entre o hoje, por exemplo, seria para enfatizar o dia, o tempo onde aconteceu o momento, ou eu poderia escrever sem utilização de vírgula. Não teria erro. Por quê? Porque a palavra hoje é um advérbio, mas de corpo pequeno, ou seja, é uma palavra só, simples. Então não precisa colocar vírgulas. Além disso, gente, que a gente já estudou, a vírgula também é utilizada para separar um vocativo. O que é um vocativo? É o termo da oração pelo qual eu chamo alguém. Vocativo vem de vocare,
que é chamar. Vejam aí. Apressemo-nos, Lucas, pois não quero chegar atrasado. Esse Lucas aí não faz parte da oração como sujeito ou predicado. Ele está sendo invocado, ou seja, chamado. Quando eu digo assim, bom dia, professor. Professor será o meu vocativo. É o termo pelo qual eu invoco, eu chamo as pessoas. Além disso, gente, que a gente viu aí, a vírgula também é utilizada para separar um aposto. O aposto, gente, é um termo da oração acessório, que ele serve para exemplificar, especificar uma palavra, resumir o que foi dito. Vejam aí um exemplo. Juliana, a aluna destaque, passou no vestibular. A aluna destaque está servindo aí para exemplificar ou especificar quem é Juliana. Percebam que a aluna destaque não faz parte da oração, não é tão importante. É um termo acessório, ok? Além disso, a vírgula também é utilizada para separar expressões explicativas. Isto é, a saber, por exemplo, ou melhor, ou antes. O amor, isto é, o mais forte e sublime dos sentimentos humanos, tem seu princípio em Deus. A vírgula também é utilizada, gente, para separar termos deslocados de sua posição normal na frase. Qual a posição normal? Sujeito, verbo, complemento. Vamos ver aí. O documento de identidade você trouxe? Quem é o sujeito dessa oração? Você. Trazer o verbo, né? Quem traz alguma coisa. O documento de identidade. O documento de identidade é o complemento verbal, que ele deveria vir depois do verbo. Mas como houve aí o deslocamento, a vírgula serve para chamar a atenção, ok? Bom, pessoal, a vírgula ela serve para separar elementos paralelos de um provérbio. Tal pai, tal filho. Também serve para destacar os pleonasmos antecipados ao verbo. As flores, eu as recebi hoje. Para indicar a elipse de um termo, o que é elipse? É a omissão, né? É quando escondo uma palavra. Daniel ficou alegre. Eu, triste. Percebam que a vírgula substitui a palavra fiquei, não é? Para isolar elementos repetidos, a casa está destruída, estão todos cansados, cansados de dar dó. A vírgula também é utilizada, gente, para separar orações intercaladas. Vejam aí, o importante, insistiam os pais, era a segurança da escola. Percebam que insistiam os pais é uma oração intercalada, ou seja, foi colocada ali dentro de uma oração. Também é utilizada a vírgula para separar orações coordenadas assindéticas. O que são orações coordenadas assindéticas? São aquelas orações que têm sentidos sozinhas, não precisam de uma oração principal, e são assindéticas porque ela não tem a presença da conjunção. Vejam aí, o tempo não para no porto, não apita na curva, não espera ninguém. Percebam que essas orações são coordenadas, sozinhas, elas têm sentido, não é? Elas não necessitam de uma outra oração para completar o sentido ou ter a sua informação, né, ampliada. Vejam que faltou aí a conjunção i que faria a ligação entre as orações. Como houve ausência, nós temos aí orações coordenadas assindéticas. A vírgula também é utilizada, gente, para separar orações coordenadas adversativas, que dão ideia de oposição, as conclusivas, explicativas e algumas orações alternativas. Olha o exemplo. Esforçou-se muito, porém não conseguiu o prêmio. Lembrem-se, antes de porém, de mas, deve haver sim vírgula. Viu, gente? Ou pontuação, uma pontuação, né? Preste atenção. Vá devagar, que o caminho é perigoso. Estude muito, pois será recompensado. As pessoas ora dançavam, ora ouviam música. Atenção, pessoal. Embora a conjunção i seja aditiva, há 3 casos em que se usa a vírgula antes de sua ocorrência. O primeiro caso é quando as orações coordenadas tiverem sujeitos distintos, diferentes. O homem vendeu o carro e a mulher protestou. Neste caso, o homem é o sujeito de vendeu e mulher é sujeito do protestou. Quando a conjunção i vier repetida com a finalidade de dar ênfase, chamamos isso de polissíndeto,
que é a repetição de uma conjunção, por exemplo. E ri, e chora, e ri, e grita, e pula, e de alegria. Percebam que a repetição do i aí foi proposital. Quando a conjunção i assumir valores distintos que não sejam da adição, que é da adissoma, quando ele indicar oposição ou consequência. Vejam aí o exemplo. Coitada, estudou muito e ainda assim não foi aprovada. Percebam que a oração e ainda assim está dando a ideia contrária ao que foi dito na anterior, que é estudar muito, a ideia que a gente tem é que se aprove. Então, esse i aí é uma conjunção adversativa neste caso. Bom, gente, a vírgula também é utilizada para separar orações subordinadas substantivas e adverbiais quando estiverem antes da oração principal. Quem inventou a fofoca? Vírgula. Todos queriam descobrir. Quando voltei, olha a ideia de tempo, né? Oração adverbial temporal. Lembrei que precisava estudar para a prova. A vírgula também é utilizada para isolar as orações subordinadas adjetivas, explicativas. Vejam aí. A incrível professora, vírgula, que ainda estava na faculdade, vírgula, dominava todo o conteúdo. Percebam que ainda estava na faculdade, está aí caracterizando a professora, né? A incrível professora que dominava os conteúdos. Então nós temos aí uma oração subordinada adjetiva e explicativa. A diferença entre a explicativa e a restritiva é também a utilização da vírgula. A explicativa utiliza a vírgula e a restritiva não utiliza a vírgula. Bom, gente, o ponto e vírgula. O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. Quanto à melodia da frase, indica um tom ligeiramente descendente, mas capaz de assinalar que o período não terminou. Emprega-se nos seguintes casos. Primeiro, para separar orações coordenadas não unidas por conjunções que guardem relação entre si. Por exemplo, o rio está poluído, os peixes estão mortos. Para separar orações coordenadas quando pelo menos uma delas já possui elementos separados por vírgula, o resultado final foi o seguinte: 10 professores votaram a favor do acordo, 9 contra. Bom, gente, o ponto e vírgula também é utilizado para separar itens de uma enumeração. Por exemplo, no parque de diversões, as crianças encontram brinquedos, balões, pipoca. O ponto e vírgula também é utilizado para alongar a pausa de conjunções adversativas, mas, porém, etc., substituindo assim a vírgula. Gostaria de vê-lo hoje. Todavia, só o verei amanhã. Também é utilizado, gente, para separar orações coordenadas adversativas, quando a conjunção aparecer no meio da oração. Esperava encontrar todos os produtos no supermercado. Obtive, porém, apenas alguns. Bom, gente, obrigado pela atenção, bons estudos, até a próxima aula.